woman inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. Olá, bem-vindos ao Cinemarden, e hoje a gente vai falar sobre listas de filmes, né? Todo ano saem aquelas famosas listas dos melhores do ano, as melhores comédias, as melhores aventuras, os melhores ficção científica e tudo. Lista existe para todo tipo de gosto, e lista sempre provoca polêmica, né? Porque sempre que alguém vê uma lista dos melhores do ano, por que filme tal não entrou nessa lista? Por que essa lista não consta esse ou aquele filme? Lista é melhor vê-las como um referencial, não como algo definitivo, engessado, pronto, que não permite nenhum tipo de acréscimo ou exclusão. Então, essa eu acho que é a melhor maneira de ver uma lista. Mas existe uma lista em particular de filmes que já vem sendo feita há pouco mais de 50 anos e que é uma das mais respeitadas, se não a mais respeitada do mundo. Ela é produzida a cada 10 anos pelo British Film Institute, que é o Instituto Britânico de Cinema. Eles editam uma revista, talvez uma das melhores revistas de cinema do mundo, a Sight and Sound, que junto com a Cahiers du Cinéma da França são as duas grandes revistas sobre cinema no mundo. E em 1962 eles reuniram um número expressivo de críticos, técnicos, acadêmicos, estudantes de cinema do mundo todo, pedindo a eles que apontassem os melhores filmes já feitos no mundo todo em todos os tempos. A primeira lista foi divulgada em 1962 e nessa primeira lista o Cidadão Kane, do Orson Welles, já apareceu como o melhor filme de todos os tempos. Esse filme, que é de 1941, ou seja, na época da primeira lista ele tinha pouco mais de 20 anos, ele já figurou como o melhor. E ele persistiu durante 50 anos ocupando o primeiro lugar nessa lista. Ou seja, na edição de 72, de 82, de 92 e de 2002, ele figurou como o número 1 de todo mundo em todos os tempos. Ele perdeu esse posto em 2012, a última edição dessa lista, né, que contou na época com quase 900 pessoas do mundo todo que votaram naquele que eles consideram os 100 melhores filmes de todo mundo. Então essa lista foi modificada, pelo menos o seu primeiro lugar, depois de 50 anos. E Cidadão Kane, que como eu já disse, durante 50 anos esteve na frente dessa lista como o melhor filme de todos os tempos no mundo, perdeu o posto para Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Dá até para fazer um trocadilho infame, uma brincadeira infame. O Cidadão Kane caiu e ficou agora em segundo lugar. Então vamos conhecer os três primeiros da lista. Hoje, em primeiro lugar, está Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, que ficou muito tempo na segunda, terceira colocação ao longo de listas anteriores, e desde 2012, a última lista divulgada, ele assumiu a liderança. Vamos ver se em 2022 ele vai manter essa colocação. Em segundo lugar, agora, depois de reinar durante 50 anos como o número 1, o Cidadão Kane, do Orson Welles. Como eu disse, durante 50 anos ele ocupou o primeiro lugar e agora está no segundo. E fechando os três primeiros dessa lista, Era uma Vez em Tóquio, do Yasujiro Ozu, que é um belíssimo filme desse diretor japonês e que sempre figurou entre os 10 melhores e já na lista de 2012 ocupou a terceira colocação. Com relação ao Cidadão Kane, muita gente questionou durante os 50 anos que ele esteve em primeiro lugar por que o Cidadão Kane era considerado o melhor filme de todos os tempos. Cidadão Kane que foi feito numa situação um pouco fora do comum para a época, né? O Orson Welles ganhou fama mundial por conta de ter narrado, de ter lido o livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, de uma maneira tão intensa, tão dramática no rádio, que muita gente acreditou que o planeta estava sendo invadido por marcianos.
Isso deu muita visibilidade a ele e ele recebeu uma oferta irrecusável da RKO, do estúdio, para dirigir um longa-metragem. Ele tinha apenas 25 anos, nunca tinha feito filme antes, e ele, o que é que ele fez? Ele resolveu contar a história dessa personagem, do Cidadão Kane, e ele se cercou dos melhores profissionais na época para trabalhar com ele. Foi a decisão mais acertada que ele tomou. Outra decisão acertada que ele tomou foi em relação à própria bagagem cinematográfica. Ele assistiu a todos os filmes bons, inovadores, experimentais, audaciosos e criativos feitos pelo cinema, desde os primórdios até aquele ponto, e incorporou tudo isso e mais uma série de elementos ao filme que ele estava fazendo. Cidadão Kane se revela, no final, um filme enciclopédico, um filme que resume tudo de melhor que o cinema havia produzido até aquele ponto, além de uma série de outros pontos que foram acrescentados pelo Orson Welles. Não é por acaso que, ainda hoje, mesmo passados mais de 70 anos do seu lançamento, o filme continua extremamente moderno. E O Corpo que Cai, que agora assumiu o primeiro lugar, é a obra-prima, é considerada por todos os estudiosos a obra-prima de Alfred Hitchcock. Um filme que não foi bem aceito pelo público e pela crítica quando foi lançado em 1958. Foi um dos grandes fracassos comerciais do Hitchcock, mas que com o tempo começou a ser revisto, reavaliado e hoje é visto como realmente é, uma obra-prima indiscutível e tem todos os méritos para estar ocupando hoje a primeira colocação. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, temos o filme do Ozu. Qualquer trabalho dele é extremamente interessante e criativo, a maneira como ele posiciona a câmera, ele que sempre gostou de posicionar a câmera na altura de uma pessoa ajoelhada, como assim sentada no joelho, como é muito comum nas casas do Japão, e ele sempre gostou de utilizar lentes de 50mm porque são as lentes que mais se aproximam do olho humano. Então essa é uma característica muito curiosa dos trabalhos do Ozu, que no primeiro momento pode até assustar um pouco as pessoas. A câmera está sempre baixa e ela está sempre muito perto, mas isso é o que fez o cinema dele ser o que é, essa marca pessoal, essa autoria que você percebe claramente em todos os trabalhos dele. Então não é por acaso que esses três grandes mestres estão figurando entre os três primeiros, assumem os três primeiros lugares entre os melhores filmes de todos os tempos. Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, em primeiro lugar, seguido de Cidadão Kane, de Orson Welles, e em terceiro lugar, Era Uma Vez em Tóquio, do Yasujiro Ozu. Três grandes filmes de três grandes mestres, todos três imperdíveis. Até o próximo Cinemarden. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places. Easy now. Oh, no. Oh, no. Ah, well, this is a cinch. Here, I look up. I look down. I look up. I look... What was the strange attraction that brought these two together, in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? Yes. All right. All right, then I'll do it. Because I don't care any more about me.